Bom dia, senhores e senhoritas. Sejam muito bem-vindos para a continuação da meta número 8. Essa é a aula de número 2. Antes de começar a retomar o último exercício, editor, coloca pra gente aí um entretenimento. Então vamos mostrar aqui, ó. Chegamos lá nessa determinada solução. O que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou aplicar a propriedade das raízes aqui agora. Eu posso escrever essa raiz dessa forma aqui, ó. Eu não posso escrever essa raiz dessa forma? O menos 4 não é a mesma coisa que 4 vezes o menos 1? Então, isso e isso é a mesma coisa. Propriedades das raízes. Se eu tenho dois termos multiplicando dentro da raiz, eu posso quebrar essa única raiz em outras duas raízes com o mesmo índice, ó. Então eu posso quebrar em raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Eu quebrei essa raiz ao meio. Eu posso fazer isso porque é propriedade de raízes na matemática. Opa, peraí, ó. 4 não tem número negativo agora, então eu posso tirar a raiz de 4. E a raiz de menos 1, ó, a gente sabe que agora é o nosso i, que é a unidade imaginária. Bom, quanto que é a raiz de 4? 2. Raiz de menos 1, exatamente a nossa unidade imaginária agora. 2 vezes i. Você pode colocar esse ponto como também não colocá-lo. É a mesma coisa, é a mesma definição, colocar o ponto da multiplicação ou não. Bom, o i assume o papel de uma variável de uma incógnita, ele tem um valor, né? Então aqui simplesmente eu posso dividir o meu número 2 com o meu número 2. Então a resposta de x é mais ou menos 1i. 2 divididos por 2, 1. Ah, professor, eu posso deixar o 1 na frente ou não deixar na frente? Sim, é a mesma coisa. Deixar ou não 1 na frente é a mesma resposta. Então o x é mais ou menos i. Que nem a gente viu na vez passada, antes de entrar na unidade imaginária, resultou naquela equação raiz quadrada de menos 1. Ó, raiz quadrada de menos 1. Eu não tenho que colocar um sinal de mais ou de menos, porque eu estou numa equação de segundo grau e possui duas respostas para mim. Então, uma é a unidade imaginária positiva e a outra é a unidade imaginária negativa. Então, possuímos agora resposta para esse tipo de equação. Professor, não acredito. Pode acreditar, Mandou bem. Ele mandou bem, sim. senhores e senhoritas. Temos resposta para esse tipo de equação agora. Então, ó, o i, como é igual a raiz quadrada de menos 1, isso aparece para vocês lá na página 7, que ele trata como sendo i quadrado igual a menos 1. Bom, para nós trabalharmos com a nossa unidade imaginária, é muito ruim trabalhar dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. Vai ser ruim para trabalhar mais para frente com esse valor. Então, os matemáticos fizeram alguns passos aqui com respeito às potências para facilitar essa visualização da unidade imaginária. O que eles fizeram? Vamos elevar aqui, ó, dos dois lados dessa equação, uma potência elevada ao expoente 2. Se a gente faz isso, eu elevo um lado ao expoente 2 e o outro lado também ao expoente 2. Por que você fez isso, professor? Justamente para cortar, ó, essa raiz de índice 2 com o meu expoente. Então, para mim, sobra agora somente o i quadrado igual a menos 1, que é o que é o que está na apostila de vocês lá na página número 7. Como já está grifado, eu vou grifar aqui para vocês também. Então, a partir de agora, ou você vai tratar o i como raiz de menos 1, ou você trata o i quadrado igual a menos 1, que agora você sabe de onde ele está saindo, né? Por isso que é a unidade imaginária. Tudo bem? Beleza? É essas notações que a gente vai usar para número complexo agora. Muito bem. Avançando. Então, todo número complexo ele tem uma forma algébrica de ser escrita. Como é essa forma algébrica? É dessa forma aqui que também está lá na página 7. Então, eu vou chamar o número complexo z e ele é igual a sempre dessa forma, a mais bi. O quê? Tá bom. Vou grifar aqui para vocês, que nem está grifado lá na sua apostila, e vou explicar o que são cada uma dessas letras aqui. Bom, z é o nosso número complexo. A e b são valores que eu vou explicar em sequência e i é a nossa unidade imaginária. Tudo bem? Vamos lá então. O nosso a. Quem que é esse a aqui? O a é o que a gente chama do número complexo na forma algébrica de parte real. Essa parte aqui, ó, é a parte que nós estamos acostumados até hoje
a escrever os nossos números. Então, é qualquer número real. Esse A aqui é qualquer número real que a gente trabalha até hoje. É a parte real do número complexo. E esse B aqui, ó, é o que a gente vai chamar agora, na matemática, de parte imaginária do número complexo. Então, o número complexo ele é composto de duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária sempre, eu disse sempre, deve vir acompanhada da letra I, que é a nossa unidade imaginária. Tudo bem? Beleza? Vamos aplicar alguns exemplos, então, para mostrar para vocês um número complexo. Exemplo número 1. Eu tenho aqui, ó, que o meu número complexo z é igual a 2 mais 5i. Diga aqui, o que é o 2? O 2 é a parte real. E o que é o 5? O 5 é a parte imaginária. Perfeito. Ó. 2 é a parte real e 5 é a parte imaginária. Só para vocês conhecerem um pouco do número complexo. Então, ele vai vir escrito para vocês dessa forma aqui, ó, tá? E a gente sabe que o i é a raiz quadrada de menos 1, né? Mas a gente não vai mostrar a raiz quadrada de menos 1. Você vai mostrar simplesmente pela letra i. É isso. Exemplo número 2. Agora o exemplo número 2 traz o seguinte, ó, um número complexo z, que é igual a menos 5 menos 3i. Ah, professor, mas na fórmula está mais. Não tem problema, pode vir com um sinal de mais ou com um sinal de menos. Essa parte aqui, ó, é o número real menos 5 e essa outra parte aqui é a parte imaginária menos 3. Então a gente pode escrever dessa outra forma também na matemática. R de z, que significa que a parte real do número complexo z, é igual a menos 5. Ou escrever por extenso, que nem no último exercício. E a parte imaginária desse número, a gente chama de im de z, que é imaginária do número complexo, que é igual a menos 3. Olha só, sempre quando você for colocar a parte imaginária, o i não vem junto aqui, tá? Ó, o i fica à parte. Isso aqui é só a parte imaginária. Essa aqui é a unidade imaginária, tá? São coisas diferentes. Então, esse 5 aqui é a parte imaginária e o menos 3 é a parte imaginária do número 2. Avançando. Forma algébrica de um número complexo. Então, a gente já sabe que é dessa forma. Z igual a mais BI. Se nós temos zero na parte real, significa que só vai sobrar para a gente a parte imaginária. Quando isso acontece, nós damos um nome específico na matemática e chamamos o número de imaginário puro, que é quando não existe parte real e só existe a parte imaginária, ou seja, é somente quando o A aqui, ó, é igual a zero. E da mesma forma, também podemos ter a parte imaginária igual a zero. Só que essa parte imaginária igual a zero, a gente já vem aprendendo em todos os anos, até o dia de hoje. Quando que a parte imaginária é igual a zero? Bom, quando é o próprio número real. Se você não tem esse termo, é só o próprio número real, que a gente já está aprendendo até os dias de hoje. Primeiro grifa lá. Isso aqui também está lá na página 7 para vocês. Então, gente, continuamos na próxima aula. Grande abraço para todo mundo e tchau! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada? Vão.